Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de filosofia, né? É uma oportunidade que nós temos uma vez por semana de descobrir coisas novas, de conhecer coisas novas. Então, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento filosófico. É um momento muito importante. Eu sou o professor Denilson e sejam de fato bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Peço para você assistir a videoaula até o final, focar nessa aula que tem muita coisa boa para gente descobrir aí juntos, tá bom? O estudo de filosofia sempre é um momento oportuno para a gente filosofar sobre questões importantes da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa vida e questões que vai nos ajudar a adquirir um conhecimento muito bom. E, como eu sempre digo, o conhecimento não é só para nós passar na prova, tirar notas boas, passar num concurso, ou passar no vestibular, no Enem, não é verdade? O conhecimento de filosofia, o conhecimento filosófico, ele serve como sabedoria de vida para nós vivermos bem a nossa vida. Todo mundo quer ter sabedoria de vida, todo mundo deseja e tem sede pelo conhecimento, e a filosofia de fato nos proporciona também isso. Saber viver, saber se relacionar, adquirir a sabedoria faz a gente nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos, homens e mulheres que vive bem a sabedoria, portanto, vive bem, se relaciona bem com os outros, tá? E isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa adquirir a sabedoria de vida para a gente se relacionar bem, primeiro conosco mesmo, tá? Depois com as pessoas que a gente vive e convive. Isso é muito importante. A vida não é só viver, tem que saber viver. E para viver é importante adquirir a sabedoria necessária para vivermos, sobretudo, vivermos bem, né? Então você está convidado a refletir, a pensar profundamente, porque filosofar é isso, pensar profundamente nas questões, nos assuntos que são abordados. Daí a gente adquirir o conhecimento, aprender e crescer como ser humano, crescer como pessoa, e o desejo de nos tornarmos cada dia melhores. É isso? Eu sei que tem momentos difíceis, na verdade, a gente passa por momentos difíceis atualmente, mas eu sempre digo para vocês: mantenha a fé e a esperança em Deus, Deus nosso Pai, que é a nossa força maior. Ele sim vai nos dar as condições necessárias para vivermos bem. Isso é muito importante. Por isso eu sempre digo para você, seja pessoalmente, seja em família, procure sempre ter seu momento individual, seu momento de oração, seu momento de conexão com Deus, porque Ele é que nos dá de fato a coragem, dá sobretudo a saúde para prosseguir e viver a nossa vida da melhor forma possível, certo? E coragem para estar assistindo às aulas, fazendo as atividades. A gente sabe que tem momentos difíceis, né? Sobretudo, a gente não tem a possibilidade de estar na escola como a gente deseja, tendo contato com os colegas, os professores. A gente não está tendo a oportunidade de ter o contato com a comunidade escolar fisicamente, tá? Mas peço a você, sobretudo, querido aluno, minha querida aluna, tenha paciência, tenha calma.
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas no momento não é possível e a gente está interagindo através da aula online. Então é importante também você focar, prestar atenção e fazer as suas anotações necessárias e para poder você adquirir de fato, aprender, entender bem o conteúdo que vai ser abordado, certo? Então, atenção a essa aula, foco nos estudos e vamos lá. Assunto: Revolução Copernicana. Então, alunos, vocês vão encontrar esse assunto aí na página 16 a 19, ok? Então, acompanhe aí. É interessante que você esteja com o livro em mãos para ir vendo alguns pontos importantes, certo? E até mesmo fazendo sublinhando alguns termos importantes, certo? Então, acompanhe aí com o seu material também. E como eu sempre faço com vocês, né? Acredito que dá muito certo de estar sempre revisando a aula anterior. Na aula anterior nós falamos do assunto metafísica moderna, já que a gente está tratando da questão da metafísica, né? E na metafísica moderna nós refletimos algumas ideias importantes que nós vamos rever novamente, certo? No século XVIII surgiram as ciências experimentais, tá? Maior dependência da filosofia, tá? Então, século XVIII, a ciência já está bem avançada e no âmbito filosófico, a filosofia já tem mais independência, tá, gente? A independência da teologia. Até a Idade Média, a filosofia era uma serva da teologia, certo? Servia só para fundamentar algumas ideias teológicas, digamos assim. Já a partir do século XVIII, XVII, aliás, do século XVII, tá bom? Século XVII, desculpa. A filosofia foi tendo mais independência, certo? A metafísica considerava 3 tipos de substância, tá? 3 tipos de substância. Lembra das ideias de Aristóteles ainda? Nesse momento, mesmo na Idade Média, as ideias de Aristóteles ainda é muito presente, certo? A gente vai ver substância infinita, Deus a causa das demais substâncias, tá? Aquela ideia de Aristóteles sobre a questão da primeira causa, do motor imóvel, do ato puro, e aqui na Idade Moderna é entendida como substância infinita, que é Deus, a causa das demais substâncias. Em outras palavras, Deus é o Criador de todas as coisas, certo? E substância presente, alma, intelecto, a causa do pensamento. Então, a substância presente está mais se referindo à dimensão humana, né? O ser humano é uma substância, é um ser com alma, com intelecto, tá? E tem um pensamento, tem ideias e assim por diante. Substância extensa, o mundo ou a natureza, corpo, né? Substância extensa, as coisas que existem no mundo, tá? As coisas que existem no mundo, certo? Que é tudo fora do homem, a natureza, o mundo, as coisas e assim por diante. A causa passou a significar a ação que gera um efeito. Aristóteles, da ideia, como eu falei para vocês, ainda é a ideia de Aristóteles. Até aí, a ideia de Aristóteles predomina, porém, vai vir outros pensadores, outros filósofos que vai pensar diferente, tá?
E o pensador que a gente refletiu foi sobre René Descartes, tá? Ele pensou diferente de Aristóteles. René Descartes coloca a dúvida metódica e a busca de certezas racionais. Então, como eu já sempre enfatizo para vocês, os filósofos eles são muito racionalistas, tá? E no caso aqui de Descartes, ao extremo, tá? Descartes tem dificuldade de aceitar, digamos assim, uma força espiritual. Vamos pensar dessa forma que fica melhor para entender, certo? Eu quero fazer um parênteses, alunos queridos, e dizer o seguinte, que os melhores filósofos, os filósofos mais digamos, importantes, os mais estudados, os de mais relevância, eles tanto foram grandes filósofos, grandes pensadores, como grandes teólogos. Eles conseguiram conjugar, vamos pensar assim, eles conseguiram lidar muito bem com a filosofia e também com a teologia, tá? Eles acreditavam no potencial racional, no potencial humano de descobrir, de entender as coisas. Eles acreditavam nesse potencial. Porém, eles percebiam também que o ser humano, a razão humana, a intelectualidade humana, o intelectual humano, as ideias humanas são muito limitadas para entender certas coisas. Quando a razão, a ciência, chega no seu limite, vamos pensar assim, aí entra a ideia da teologia, as ideias espirituais, vamos pensar dessa forma. Mas, no caso aqui fecho parêntese, no caso aqui de René Descartes, ele é extremamente racional e, de alguma forma, ele vai negar algumas ideias cristãs, que têm influências cristãs, vamos pensar dessa forma, certo? Tá aí, buscar dúvida metódica e a busca de certezas racionais. Então, ele acredita extremamente na razão, somente na razão. Depois, outro filósofo também racionalista é o David Hume. Diz o seguinte: diz que a crença na causalidade como uma lei da natureza era um equívoco decorrente do hábito, certo? Então, você acreditar, ter fé, olha só que eu estou usando o termo fé, você acreditar que amanhã o sol vai nascer, é um exemplo que ele dá. Você acredita nisso pelo hábito, porque a gente entende que todo dia o sol nasce. Então a gente pode afirmar que amanhã vai nascer pela fé que a gente tem e pelo hábito, pela experiência que a gente tem. David Hume, ele discorda disso, tá? Ele discorda porque, como ele diz aí, ó, a causalidade como lei da natureza era um equívoco decorrente dos hábitos. Ele diz assim: quem garante que amanhã de fato o sol irá nascer, certo? E ele, olha só o que ele diz também: os seres eram contingentes, tá? Pode acontecer e não acontecer. Amanhã o sol pode nascer e pode não nascer. Então, acreditar na experiência, um hábito, na visão dele, era um equívoco, tá? Não dava para, digamos, na visão dele não dava para acreditar nessas coisas, certo? Então, os racionalistas, René Descartes, David Hume e tem outros também, eles, como eu já falei, tinham dificuldade de entender certas coisas, sobretudo as coisas que envolviam o entendimento de caráter religioso, vamos pensar dessa forma.
Ok, alunos? E chegamos na nossa aula de hoje, de fato, certo? Viu que é sempre bom a gente estar reforçando certas ideias, tá? Eu gosto de fazer isso porque são ideias importantes que o aluno precisa entender bem e são assuntos que geralmente está caindo em provas, sobretudo no Enem e outras provas que a gente faz, outras provas de peso que para o aluno responder bem precisa conhecer, certo? Para o aluno ter sucesso, como a gente sabe, todo mundo, para ter sucesso numa prova, em um concurso, no vestibular, precisa de fato conhecer, precisa de fato estudar. E estudar requer esforço, né? Requer esforço, requer dedicação, empenho. A gente entende que tem alguns assuntos que são um pouco difícil de entender, mas com esforço, dedicação e empenho a gente entende, certo? Nada é difícil para quem quer crescer e progredir. E hoje nós vamos focar na aula, o assunto de hoje é Revolução Copernicana, tá? Na visão de Kant. Kant é outro filósofo muito importante, já mencionei sobre ele aqui, a gente vai estudar muito mais sobre ele, porque Kant, ele é um filósofo que criou um sistema filosófico e Kant, eu vou dizer para vocês que ele conseguiu, de certa forma, unir, assim como os filósofos e teóricos conseguiram unir a filosofia e teologia, Kant também vai fazer isso, vai ter a mesma, vai unir de certa forma tanto o racionalismo como o empirismo, tá? O empirismo é uma corrente filosófica que a gente estuda, que é o conhecimento que se dá pela experiência, ele não nega o empirismo, tá? Você sabe que a experiência, a experiência na ciência é um dado muito importante, tá? A gente não faz ciência de fato sem passar pela experiência. Então Kant ele vai superar a ideia de René Descartes e de Hume, tá bom? E é nessa perspectiva que nós vamos ter essa aula, ok? Revolução, você já sabe que é transformação. Coloca assim que é para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Revolução, quando você fala de revolução, está falando de transformação. Estrutura de pensamento, estrutura política, estrutura social, cultural, assim por diante. Porque revolução de pensamento também? Porque às vezes nós estamos habituados a entender, a compreender as coisas a partir de um parâmetro, a partir de uma estrutura. E às vezes também nós somos convidados a superar certas estruturas que nós temos, estrutura de pensamento, para poder ter condições de compreender alguns assuntos, algumas reflexões, ok? Vamos progredindo. A reflexão kantiana, conhecida como crítica da razão, foi equivalente à realização de um julgamento sobre os limites e as possibilidades da razão humana. Limites e possibilidades da razão humana. Tópico muito importante, tá? Kant não vai colocar toda a sua, vamos colocar assim, não vai colocar toda a sua confiança na razão. Ele entende que a razão humana tem seus limites. Vamos prosseguindo. Kant concluiu que os dados recebidos pela experiência eram moldados no ato de conhecê-lo. Ato de conhecê-lo. Queridos alunos, aqui também nós estamos falando um pouco de teoria do conhecimento. Como o homem conhece, epistemologia. Como o homem conhece, como o homem descobre as coisas, tá? Ele vai falar, ele vai mais ou menos nessa perspectiva, tá? Por isso que ele vai unir tanto a razão quanto a experiência. Kant concluiu que os dados recebidos pela experiência eram moldados no ato de conhecê-lo. Assim dividiu a realidade em, olha só, isso aqui é muito importante, dois termos super importantes. Noumenon. Noumenon significa
coisa em si, coisa em si. E o fenômeno ou coisa, como se apresenta para o sujeito, isto é, organizada pelas formas de conhecimento humano, certo? Duas coisas muito importantes. Outra coisa, nômeno, a coisa em si, aquilo que é, independente da minha percepção, independente da minha avaliação, é o que é, pronto. Nômeno. E o fenômeno, coisa como se apresenta ao sujeito, isto é, organizada pelas formas de conhecimento, tá? Se o ser humano definiu que isso aqui é um lápis, organizada pelas formas de conhecimento, tá? É um lápis que tem um conceito e tem uma utilidade. Então, diante do fenômeno, diante da coisa em si, eu atribuo um conceito, uma utilidade, um valor. Posso até falar dessa forma, você atribui até um valor, certo? Kant demonstrou que somente os fenômenos poderiam ser conhecidos, tá? Os fenômenos poderiam ser conhecidos. As ciências se dirigiam à realidade, conhecer a realidade, em outras palavras, formulando problemas e soluções em forma de juízos que afirmam ou negam. Então, as ciências, ela quer conhecer a realidade. Aí faz pergunta, formulando problemas e soluções. Lembra que na filosofia a gente está sempre questionando, indagando e tentando dar uma solução, uma resposta. Kant vai falar de forma de juízo, que afirmam ou negam alguma coisa sobre o fenômeno, sobre aquilo que está sendo investigado. E ele vai falar de vários juízos, tá? Juízos analíticos, aqueles que explicam, tá? Eu estou diante de um fenômeno, eu explico, eu vejo como ele é, para que serve a utilidade e tudo mais. Depois tem juízos sintéticos, aqueles que acrescentam, tá? Eu explico um monte de coisa sobre o fenômeno e depois eu posso acrescentar mais, certo? Juízos a priori, é esse mesmo termo, tá, pessoal? A priori, são anteriores à experiência, tá? Anteriores à experiência. De repente, eu digo que serve para escrever muito bem, eu digo que serve para escrever muito bem, mas na hora que eu vou escrever, já não escreve muito bem. Então, é uma ideia sempre antes da experiência, tá? Uma ideia sempre antes da experiência. É uma coisa, vejo, eu dou um conceito, atribuo um juízo a priori, antes. Aí, depois que eu faço a experiência, posso ter um outro conceito, uma outra percepção, ok? Então, juízos a priori. Juízo a posteriori, ou empíricos, já é com a experiência, tá? Posteriores, a experiência depende dela. Então, para eu ter um juízo a posteriori, eu preciso ter experiência. Para eu saber que o lápis escreve bem, o que é que eu tenho que fazer? Escrever, fazer a experiência, juízo a posteriori. E aí, deu para entender? Não é difícil, tá? É só focar, prestar atenção, que dá para entender muito bem. Então, Kant ele formulou essas formas de como nós conhecemos o fenômeno, ok? Ótimo, vamos prosseguindo. Kant, ainda é Kant, tá, pessoal? Afirmava que o ser humano tinha a capacidade de estabelecer leis para si mesmo e escolher segui-las. O ser humano, de fato, tem essa capacidade e é isso que acontece. Ainda que elas entrassem em conflito
com as necessidades e desejos individuais. Tá? O homem tem capacidade de estabelecer leis para ele mesmo seguir, escolher seguir, certo? Você sabe que a lei, ela é um consenso, não de uma pessoa, mas de várias pessoas envolvidas ali, sempre na perspectiva de fazer um bem para a sociedade, para a coletividade, tá? E às vezes o bem que é coletivo pode entrar em conflito com as necessidades pessoais e individuais, certo? Kant ele vai ser muito enfático no dever, tá? No dever. Se é para ser cumprido, tem que ser cumprido. É dessa forma. Ele é muito, ele digamos que obedece a lei, as leis, à risca, tá? Então, ele entende como é um ser com capacidade de criar e recriar e também capacidade de segui-las, tá? Já que é para o bem de todos, mesmo que os interesses pessoais entrem em conflito, mas tem que fazer aquilo que é comum a todos, que vai ser positivo para a coletividade, para o bem comum. E com isso, ele vem com um termo muito forte no seu pensamento e muito oportuno, digamos assim, muito relevante, que é o imperativo categórico, tá? Imperativo categórico. Tanto que a gente vai estudar bastante sobre Kant, a gente vai estudar a ética kantiana. Kant vai falar muito da ética, certo? E quando a gente está entrando aqui falando do imperativo categórico, que é um termo muito presente no seu pensamento, a gente já está, de certa forma, refletindo sobre a sua ética. Agir de modo que seu ato pudesse ser universalizado. Isso impediria o ser racional de agir segundo interesses pessoais, tá? Só para reforçar a ideia que eu já falei. Falando mais ainda do imperativo categórico, do agir em Kant, diz o seguinte: o imperativo categórico é um dos principais conceitos da filosofia de Immanuel Kant, tá? Em suas obras, Kant afirmava que é necessário tomar decisões como um ato moral, ou seja, sem agredir ou afetar outras pessoas. Por isso que ele fala: o seu ato tem que ser tão moral, tão ético, tão bom, que ele se torne uma lei universal. Isso é muito forte, né? Por isso que é imperativo categórico, tá? A atuação ela tem que ser tão boa, tão moral, tão ética, que, em outras palavras, todos do mundo todo têm que repeti-la porque é um bem para todos. Imperativo categórico. Aí ele diz o seguinte: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa do outro, sempre como um fim e nunca como meio, tá? Nunca como meio. Nessa segunda formulação, Kant reforça a ideia de que a humanidade deve ser sempre o objetivo da ética, tá? O objetivo da atitude da pessoa, sempre respeitando, sempre considerando o outro, o bem do outro, o bem de todos. Todas as ações devem estar subordinadas ao respeito à humanidade. Turma, acredito que vai dar para entender muito bem esse pensamento de Kant, tá? Estou explicando aqui da melhor forma possível, tá? A gente tem que interpretar o pensador para poder explicar da melhor forma possível, de forma que o aluno compreenda e entenda bem. Aí tem uma questão, foco no Enem, né? Tá? É uma questão bem grande, mas estou aqui só para fazer uma experiência com vocês, para já ir preparando vocês para a prova do Enem, porque muitas questões do Enem são bem extensas, bem grandes. Na Crítica da Razão Pura, que é um livro de Kant, Kant adverte ao leitor, o seu leitor,
de que Copérnico obteve excelentes resultados no campo da astronomia por conta da revolução que promoveu. Ele, filósofo, teria revolucionado o campo da investigação filosófica ao propor que não são os objetos que determinam o conhecimento no homem, mas sim o homem que determina o conhecimento sobre a existência dos objetos. Olha só, por isso que é a revolução kantiana. Considerando as informações acima e seus conhecimentos, podemos dizer que a revolução copernicana que Kant utilizou no âmbito da filosofia tá? Uma revolução filosófica que afirmou a distinção entre fenômeno, a coisa em si, qualificando esta última como incognoscível, tá? Então, incognoscível, tá, pessoal? Então, essa é o gabarito, tá? Só de ele falar uma revolução filosófica que afirmou a distinção entre o fenômeno, a coisa em si, qualificando esta última como coisas que a gente não pode conhecer, tá? Em outras palavras, é isso, tá? Kant falou que tem coisas que a gente pode conhecer, porque é a forma como a gente interpreta, como a gente percebe, mas nunca a coisa em si. Em outras palavras, a gente nunca pode conhecer a essência das coisas, certo? Como ele falou, a razão humana tem seus limites, certo, pessoal? Aí depois vocês vão lendo as alternativas com mais atenção, sempre naquela estratégia de excluir. Opa! Agora faça agora as atividades do livro didático da página 18 e 19, certo? Terminando esse vídeo aqui, vocês já podem fazer e para casa vocês vão responder as atividades em PDF. Ok, alunos? Paro por aqui. Meu muito obrigado. Um abraço do professor Denilson.